Clique subscribe para receber a notificação dos próximos vídeos. Saudações! As narrativas que nos expõem aos encontros que Jesus teve com pessoas revelam-nos algo de grande significado sobre o seu propósito em falar com elas. Estas narrativas revelam-nos que Jesus não impunha o divino sobre as pessoas, mas que conduzia as pessoas ao encontro transformador com o divino. Este foi o caso com Zaqueu, referido em Lucas 19, e em relação à mulher que estava prestes a ser apedrejada e que é referida em João capítulo 8. Também lemos o mesmo em relação aos discípulos que no dia da ressurreição de Jesus ausentaram-se de Jerusalém, e podemos ler mais sobre isso em Lucas 24. E também o caso de Simão Pedro, a quem Jesus perguntou se ele o amava. E podemos ler mais sobre este encontro pessoal em João 21. No primeiro segmento desta meditação sobre poços que não servem, eu comentei um pouco sobre estes encontros e a forma em como Jesus abordou o assunto, ou conforme ele falou com as pessoas. O propósito de Jesus foi claramente exposto em Lucas 19:10, onde lemos que Jesus disse: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Uma salvação imposta pode modificar o comportamento, mas a salvação resultante de um encontro com o Salvador introduz o crente em uma nova vida. O encontro com o Salvador é transformador. No caso da mulher samaritana referida em João capítulo 4, vimos que ela testificou acerca de Jesus que ele era o Cristo. Não foi uma imposição, foi o resultado do encontro transformador que ela teve com o Salvador. O propósito manifesto de Jesus era dar a conhecer o Pai. Este propósito de Jesus foi declarado à mulher samaritana, conforme nós lemos em João capítulo 4, versículos 22 a 24. Neste texto, Jesus disse à mulher: vós adorais o que não sabeis. João 4, 22. Por que será importante esta declaração de Jesus? Jesus explicou porquê, conforme nós lemos nos versículos 23 e 24 a seguir, onde Jesus disse que o Pai procura pessoas que o adorem em espírito e em verdade. No próximo segmento irei falar um pouco mais sobre este assunto. Vamos entrar em mais detalhes sobre o que é adorar o Pai em espírito e em verdade. Este aspecto do ministério de Jesus em apresentar assim o Pai às pessoas é bastante significativo para todos nós. Jesus não apresentou Deus Pai como um ser divino distante, mas como o Pai que é divino, mas que deseja manter uma comunhão bem de perto com as pessoas. Por isso, conhecer Deus é importante. E quem conhece Deus melhor pode falar com Deus. Quem cresce no seu conhecimento de Deus saberá mais do que lhe é ofertado pelo nosso Pai. E então nós vimos neste ensino de Jesus uma avenida de relacionamento com o Pai, na qual nós entramos e vamos crescendo num relacionamento com o nosso Pai Celestial. Por isso, Jesus apresentava o Pai às pessoas, não de uma forma forçosa, mas de uma forma que as levasse a conhecer o Pai e entrassem na transformação deste relacionamento com Deus Pai. Isto, em outras palavras, é também a salvação da nossa alma. Viver sem saber o que Deus tem para dar é um impedimento à oportunidade de receber de Deus. E este era o caso da mulher samaritana, como iremos ver em um pouco mais detalhe. Como vimos no segmento anterior, a mulher samaritana tinha ido buscar água ao poço. Isto era algo que ela fazia com frequência. E no sentido metafórico, esta mulher fazia o que sabia e podia,
porém continuava com o mesmo tipo de sede que a água daquele poço não podia satisfazer. A sua sede maior era sede de Deus. E por ter falta de conhecimento, ela continuaria sempre com sede. Jesus, porém, ofereceu-lhe água viva. Continuar a beber do mesmo poço sem estar a deleitar-se na água que Jesus dá é o mesmo que continuar a beber do poço que não serve. Esta era a condição da mulher samaritana. Sem conhecer o dom gratuito de Deus, como saber o que se pode usufruir? Quem não sabe que pode pedir e receber a água viva que Jesus dá, passa a vida como que num deserto. Estar preso a uma vida condicionada pelas circunstâncias impede a pessoa de conhecer aquele que disse: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Como nós lemos em João 7:37. Como muitas outras pessoas, esta mulher certamente que diria que tinha problemas. E o maior problema dela é que ela desconhecia a verdade de que podia receber o dom de Deus. Como pode ser lido mais adiante neste capítulo 4 do Evangelho segundo São João, ela tinha algum conhecimento sobre Deus, mas adorava o que não sabia, como nós lemos em João 4:22. Pessoas que estejam nestas circunstâncias sem saber, têm barreiras na sua vida e por isso não vivem na satisfação que a água viva de Jesus providencia. Consideremos aqui a lógica humana em contraste com a revelação de Jesus. Lemos em João 4:10 que Jesus disse à mulher samaritana: se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. A mulher não compreendeu o que Jesus lhe estava a dizer. O seu raciocínio levou-a a considerar aspectos que não estavam relacionados com o que Jesus tinha para dar. As questões que ela estava a considerar eram as seguintes, como nos mostra João 4, versículos 11 e 12. Jesus não tinha com que tirar a água e o poço era fundo, foi o que ela disse. Onde tinha Jesus esta água viva? Será que Jesus era maior que o patriarca Jacó, como ela referiu em João 4:12? Tinha sido o patriarca Jacó uma figura importante da história dos hebreus que tinha cavado aquele poço. Aquele poço que durante séculos serviu tantas famílias, continuava a prover às pessoas e ao gado daquela região com a água tão necessária. Como podia agora este desconhecido dar melhor água que aquela que estava no poço? Havia história ligada àquele poço, que tinha sido cavado cerca de 1800 anos antes, cerca de 18 séculos antes. Havia uma tradição antiga ligada ao poço. A samaritana referiu-se a Jacó como nosso pai que nos deu o poço, João 4:12. Jacó bebeu daquele poço e também os seus filhos e também o seu gado. Jacó, segundo esta mulher, era um elo de identidade e também representava a tradição que transmitia a crença e os hábitos que eles tinham adquirido e cultivado ainda mais. A crença num só Deus tinha vindo dos avós de Jacó, que foram Abraão e Sara. Esta crença tinha sido transmitida de geração em geração. Portanto, ao referir Jacó e os seus filhos, a mulher estava a fazer uma afirmação de crença e de tradição. Jesus estava a oferecer água viva. Como podia ser isso? Quem seria este judeu? Teria a mulher pensado. Além disso, onde tinha este homem esta água viva? Em tudo isto, o que é que nós podemos observar?
A lógica desta mulher estava imprimida pela história relacionada a Jacó, ou tinha vindo já dos seus antepassados e eles a podiam tracejar até Jacó. Ela estava limitada à lógica do natural. Ela estava condicionada à lógica constituída sobre as crenças tradicionais. Ela estava limitada à lógica da sua formação. Se Jesus nem tinha um meio para tirar água daquele poço histórico, como podia ele dar água viva? Ela não estava a captar o que era de Deus e que estava ao seu alcance. Compreendemos a barreira que esta samaritana tinha, pois também nós conhecemos as limitações que são criadas pelas diversas circunstâncias humanas. Também nós somos afetados por circunstâncias que limitam a nossa compreensão e até capacidade de pedir a Deus, porque não sabemos o que podemos pedir. Isso é resultado do conhecimento humano que realmente limita a compreensão da pessoa. As coisas de Deus discernem-se com um entendimento que vai além dos limites do conhecimento cultivado ao longo da história ou pela sabedoria popular ou tradicional. O que esta narrativa sobre a mulher samaritana nos diz é que é possível ouvir acerca de Deus, mas não haver lugar na mente para que a sabedoria de Deus se manifeste. Como dizia o profeta Isaías, em Isaías 26, a primeira parte do versículo 11, que diz: Senhor, a tua mão está exaltada, mas nem por isso a veem. Deus pode ter a sua mão levantada, mas nem por isso as pessoas a veem. A mulher samaritana tinha a sua vida condicionada pelo seu ambiente socioespiritual. Para ela, a única água que podia satisfazer era esta que estava no poço. Ela e os seus antepassados sempre beberam daquela água. Era um ritual especial poder ir ao poço de Jacó. Se mantivesse a rotina, estaria a fazer o mesmo que os seus antepassados, porém estaria sem a água que Jesus dá. Por isso vimos que Jesus parou naquele lugar para dar a água viva a quem estava com necessidade, a quem estava realmente com sede de Deus. E não só a ela, como pode ser observado mais adiante, as pessoas da sua cidade também receberam de Jesus o que elas necessitavam, como podemos ver em João 4, 22. Jesus teve que explicar que esta água terrena não satisfaz. No sentido metafórico, a água daquele poço representa a crença, a doutrina e a fé na qual as pessoas se apoiam. Quem bebe da água, ou seja, da sabedoria, da promessa que o mundo oferece, volta sempre para beber, mas para saciar a reocorrência da sua sede. Como Jesus disse, João 4,13, quem pensa que aquela água voltaria a ter sede. Mas quem beber da água que Jesus oferece, nunca mais terá sede. Jesus explicou em João 4,14 o seguinte: mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele numa fonte de água a jorrar para a vida eterna. Perante esta declaração de Jesus, a mulher logo pediu desta água viva. Mas vejamos aqui algo curioso. Ela não estava a passar do seu nível de compreensão humana. Ela queria a água viva, que no seu entender tornaria possível ela não ter que voltar àquele poço para ir buscar mais água. Ou em outras palavras, ela não voltaria a ter mais sede. E nós podemos deduzir isto de João 14:15. Ela não estava a entender a natureza do propósito daquilo que Jesus lhe estava a oferecer. É possível pessoas desejarem de Jesus um milagre apenas para melhorar as condições ou circunstâncias da sua vida.
Quantos querem receber de Deus, mas continuar na sua velha natureza e circunstâncias a que estão habituados? Querem apenas o alívio da aflição ou da fadiga do momento, sem ter que entrar no que é a natureza eterna ou de natureza eterna, isto é, na provisão divina. Alguém poderá perguntar: se eu receber a oferta de Jesus, vou ser feliz? A resposta a essa pergunta depende da intenção que a pessoa tem para si própria. O feliz aproveitamento da oferta de Jesus requer a pessoa reconhecer o seu estado real e deixá-lo para então entrar na oferta que Jesus faz. Em outras palavras, Jesus pode oferecer a água viva, mas se a pessoa não a beber, não vai desfrutar dessa água. É preciso querer beber dessa água que Jesus dá. É preciso haver essa intenção de entrega a Jesus. Querer parar com a insatisfação e vazio que sente não é o suficiente. É necessário querer a água viva que Jesus dá. Jesus tinha dito à mulher que se ela soubesse que ela podia pedir e receber a água viva, que ela poderia receber. Jesus disse: a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. João 4,14. Ter a fonte da água em si próprio abre a oportunidade de a pessoa viver constantemente em satisfação espiritual. Poderão haver lutas, poderão haver dificuldades, mas Jesus está a falar de algo que passa a estar no interior da pessoa, algo que não é afetado pelas circunstâncias exteriores, mas é algo que está no interior, dado por Deus e que realmente satisfaz e jorra para a vida eterna, conforme Jesus disse. Comparando estas palavras com o que está escrito em João, capítulo 4, versículos 23 e 24, e João 7, versículos 37 a 39, compreendemos que Jesus estava a fazer referência à presença do Espírito Santo na pessoa que crê. Jesus tem a água viva para dar. Ele não falta à sua promessa. O que pode impedir a pessoa de saciar a sua sede é a sua crença pré-estabelecida, ou seja, em alguns casos, a falta de crença ou a dúvida quanto ao dom de Deus, ou depositar a confiança ou crença noutras coisas sem que seja o Evangelho de Jesus. Jesus disse à mulher que se ela conhecesse o dom de Deus, que ela podia pedir e ela iria receber. A mente humana, limitada pelo cunho da história, da cultura religiosa e pela natureza da inquirição humana, que só pensa a nível do terreno, isto é, no circunstancial e no existencial, e não na maior dimensão do que Deus tem para dar. Essa limitação é um impedimento e nós podemos pedir a Deus, dizendo: Senhor, ajude-me a compreender os teus caminhos, ajude-me a compreender o que me estás a oferecer, porque eu desejo. E não é complicado, porque vejamos, Jesus abordou cada uma destas pessoas que já referi de uma forma tão bondosa, tão amável, que inspirava tranquilidade. Porque Jesus não estava a impor Deus sobre as pessoas, Jesus queria apresentá-los a Deus Pai para que conhecessem a oferta da salvação que é dada gratuitamente. Esta é a oferta de Jesus. Jesus quis levar a mulher samaritana ao conhecimento do dom de Deus. É o mesmo que Jesus ainda hoje faz. Jesus oferece a água viva que jorra dentro da pessoa. É algo que passa a estar dentro daquele que crê. Esta água viva passa a ser o testemunho do Espírito Santo que passa a residir na pessoa que vem a Jesus para receber a sua água viva. O caminho foi aberto por Jesus para todos nós. E agora quem ouve o Evangelho de Jesus poderá então dizer a ele: eis-me aqui, Senhor. E vem a Jesus,
que tão bondosamente está de braços abertos para receber e apresentar cada pessoa a Deus Pai. É uma oferta gratuita, não é preciso pagar por ela. Não deposita a sua confiança numa tradição religiosa, antes deposita a sua confiança em Jesus, porque Ele é o Salvador. Queira ler um pouco da Bíblia todos os dias. Isso vai ser importante para o seu crescimento do conhecimento dos caminhos de Deus. Queira falar um pouco com Deus Pai, sempre em nome de Jesus. Faça a sua oração a Deus Pai em nome de Jesus, porque foi Jesus que morreu na cruz do Calvário por nós. E logo possa, frequente uma igreja que realmente ensina o Evangelho de Jesus. Continuamos orando para que a bênção da salvação seja plenamente realizada na sua vida. Muita bênção de Deus para si. Se quiser ver os vídeos anteriores, vá ao YouTube, ao canal com o meu nome, Manny Bessa.